Por falar a máscara cair, me veio à cabeça. Eu nunca vi uma frase dita casualmente, casar tão bem. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, decidiu afastar Renan Calheiros da presidência do Senado. É uma decisão ainda liminar, porque, por uma razão, por ele ser réu, Renan não pode estar na linha de sucessão da presidência da República. O que ocorre? O Supremo Tribunal Federal fez uma reunião lá para decidir se quem está na linha da sucessão da presidência pode, sendo réu em alguma ação, continuar nessa linha de sucessão. A questão é a seguinte: já foi decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, não há como reverter a situação. Deixa eu mostrar bem o Renan Calheiros aqui. E aí, o que acontece? O plenário já tinha decidido que não pode. Naquele momento, o ministro Dias Toffoli, mesmo vendo que a questão já estava resolvida por maioria, decidiu pedir vistas do processo. Ao pedir vistas do processo, o ministro Dias Toffoli, o que faz? Ele pega o processo e ele tem o tempo que ele quiser de vistas. E com isso, não sai a decisão final. Fica em suspenso. Só que o ministro Marco Aurélio Mello atendeu a um pedido do partido Rede e Sustentabilidade e entendeu, que como o plenário já tinha decidido por maioria, Renan Calheiros é réu no Supremo, então não pode continuar no cargo, na presidência do Senado, porque ele está na linha de sucessão, da presidência da República. Na semana passada, o plenário do Supremo decidiu, por 8-3, abrir uma ação penal e tornar Renan Calheiros réu pelo crime de peculato, isto é, apropriação de verba pública. Segundo entendeu a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, há indícios de que Renan fraudou recebimento de empréstimos de uma locadora de veículos para justificar uma movimentação financeira suficiente para ele pagar uma pensão que ele teve fora do casamento com a jornalista Mônica Veloso. Ele teria usado verba indenizatória que deveria ser usada, no exercício do cargo de senador para pagar a locadora, mas não há indício de que o serviço foi realmente prestado, além de ter questões envolvendo também venda de boi. Resumo, nós podemos imaginar, ele que queria fazer, que estava comandando, porque quando sai, naquela noite em que a Câmara Federal aproveitou a tragédia que aconteceu com a Chapecoense, na mesma noite a Câmara desfigurou a medida do pacote anticorrupção e colocando um monte de jabuti. Sabe o que é isso? Pega a coisa que não tem nada a ver, sabe aquela história, põe o jabuti sobe em árvore, e colocou, desfigurando uma coisa que saiu da sociedade civil com 2 milhões de assinaturas. Imediatamente que fez este senhor, ele foi no dia seguinte no Senado e quis votar com votação simbólica. Por quê? Porque ele aí aprovava, uma mordaça para juízes, procuradores e a Polícia Federal,
que estão prestando excelentes serviços para o país, nos livrando de um monte de corrupto e de um monte de ladrão, né? Como maior exemplo, a Petrobras. Mas pode ser também o Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, que a quadrilha dele, segundo a própria Polícia Federal, segundo a Procuradoria da República, essa gente desviou 225 milhões de reais. Dá para explicar porque que o Rio de Janeiro está naquela pindaíba. E ele quis votação simbólica, isto é, os líderes aprovam e todos se livram. Resumo, o que aconteceu? Aconteceu que o plenário do Senado, que já vem a eleição e não é besta, né, disse não, tem que ir para a Comissão de Constituição e Justiça. Só como último lembrete, a Câmara dos Deputados tem mais de 60% dos seus integrantes respondendo processos na Justiça Comum, em Tribunal de Contas, no Tribunal Superior Eleitoral. São em 312 deputados respondendo a 1.400 processos. Se isso não é a prova do que é aquilo, eu não sei mais o que é a prova. Portanto, Renan Calheiros bateu asa, pelo menos momentaneamente, para parar de querer fazer o país ficar aos pés dele e parar de se servir de nós.